este comandante que me liberta das amarras de Satanás. Certeza que cada um de nós tem tido aqui lutas, e graças a esse comandante. Então é a ela quem nós vamos louvar esta noite. Amém? Comandante, Cristo nos será. Nesta guerra santa, frente marchará. Nunca suas hostes abandonará. Pode até o fim lutar. Sempre avante, mano general. Guerra contra o mal. Triunfar se estiveres ao lado do mestre. 347. Pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos pois de tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto
379. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos
Só aqui um toque no hino Cristo Comandante. Sempre nos será. Né? Então, há uma parte que está caindo. Vamos levantar, tá? Estamos juntos? Ok. No coro, tá bem? Ok, vamos no primeiro sofre. Oh, mestre, o mar será... Manda. Ok, yeah, ok. Ok. Yeah. Sempre avante, mando general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos ganhar sempre. Sempre avante, mando general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Outra vez, Sempre avante, mando general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Amém? Penso que estamos em condições de começarmos e vamos cantar o hino da semana, que está norteando a semana, que é o hino do Lar e Família. Gostaria que projetassem este hino. Ok, já está lá. Cantemos, somos família de Deus, somos família de Deus, fomos redimidos por Cristo no Calvário, fomos salvos pelo sangue
Somos família de Deus, unidos nos erguemos, lado a lado, pois sigamos a missão. Com corações ardentes, falemos da história de Cristo e da graça redentora. Somos filhos de um só Pai, marchando para casa, juntos espalhar a da graça redentora, marchando ao lar, marchando juntos em harmonia, marchando ao lar, marchando em harmonia, marchando ao lar, marchando juntos em harmonia, marchando ao lar, marchando em harmonia. Igreja, vamos ajoelhar para orar. Queremos, bendito Deus, lhe agradecer pelo dia que o Senhor nos ofereceu, por este momento de cá estar, a fim de adorar e bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer, Pai, por essa semana de lar e família. E acima de tudo, Pai querido, queremos te pedir que, de acordo à tua vontade, o Senhor restaure os casamentos, restaure os lares e restaure as famílias de cômputo geral. Queremos, Pai, que o teu Santo Espírito caia sobre nós, de sorte que possamos ouvir a tua voz e através dela possamos mudar os nossos corações. De sorte que possamos agora andar nos teus caminhos, fazer as coisas que te agradam. Te pedimos, Pai eterno, segundo a vontade e o nome de Jesus Cristo. Amém. Continuamos em oração. Graças te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cada representante de famílias fazerem parte desta semana maravilhosa, onde falamos das chaves da felicidade e não há felicidade sem Cristo na nossa vida. Queremos, ó Pai, entregar a cada pedido na caixa. Sabemos que entre nós, talvez, há alguns de nós pedindo saúde, outros empregos, outros pais, outra estabilidade na família, entre tantas outras situações. Queremos entregar a caixinha nas tuas mãos, pois o Senhor é sabedor de tudo o que lá está escrito. E queremos, antes de mais nada, que o Senhor quebrante todos os dias os nossos corações, para que estejamos mais perto de Ti e vivamos a felicidade bem perto de Ti todos os dias. E fazendo com que, enquanto vivemos, também espalhemos as boas novas a outras famílias que ainda não Te conhecem. E para isso nós pedimos uma porção dobrada do Espírito Santo, para que o nosso viver seja Cristo e que as pessoas, mais do que vamos dizer, que as pessoas olhem para nós como aqueles que obedecem a Tua lei. Agora, pois, Pai, dê a esperança a cada um de nós que escreveu, porque o Senhor é a nossa bendita esperança. Daqui a nada vamos ouvir o nosso pastor Lote, que nos tem enchido de várias esperanças da Tua palavra. Que o Senhor seja com ele, permita que o Espírito Santo continue com ele, com cada um de nós, para que cada um de nós não saia vazio, mas que o Espírito Santo esteja em nós para praticarmos tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
para ti preparei, onde não haverá mais morte, onde não haverá decepções. Eu quero ir morar, alegria eterna eu terei lá, naquele lindo lar de paz, toda mágoa, pranto dissipará. Jesus, alegria eterna eu terei lá, naquele lindo lar de paz, toda mágoa, pranto dissipará. Cristo Jesus, Redentor, Salvador. eu quero estar naquele lugar. Que Cristo preparou pra mim, vou desfrutar suas belezas inesgotáveis. Alegria eterna eu terei lá, naquele lindo lar de paz, toda mágoa, pranto dissipará. Jesus, alegria eterna eu terei lá, naquele lindo lar de paz, toda mágoa, pranto dissipará. Cristo Jesus, Redentor, Salvador. Está chegando aquele grande dia que Cristo preparou pra mim. Eu vou subir e alegria eterna eu terei lá, naquele lindo lar de paz, toda mágoa, pranto dissipará. Jesus, alegria eterna eu terei lá, naquele lindo lar de paz, toda mágoa, pranto dissipará. Cristo Jesus, Redentor, Salvador, Salvador. Boa noite, igreja. Boa noite. Quando eu disser Deus é bom, a igreja diz em todo o tempo. E quando eu disser em todo o tempo, a igreja diz Deus é bom. Combinado? Deus é bom em todo o tempo. Isto é verdade, é verdade. Portanto, com essas palavras nós queremos desejar boas-vindas a todos, mas a todos. Tem sido uma bênção estarmos aqui a receber lições lindas, aconselhamentos, tudo para a honra e glória do nosso Deus e, sobretudo, para fortificar as nossas lindas famílias. E eu aqui de cima consigo ver famílias completas também que estão aqui presentes. Eu gostaria que o Lar e Família tomasse conta desse pormenor. O Lar e Família habituou-nos a ter algumas surpresas e eu vejo famílias completas. Pai, mãe e todos os filhos aí, é uma bênção. Porque afinal de contas ninguém pode perder estas bênçãos. Tanto antes que eu chame as nossas visitas, quero dar aqui umas pequenas informações, começando pela
parte do nosso departamento infantil que pede para avisar a todos os pais que a partir de hoje começam os 10 dias de oração para as crianças. A partir de hoje. Esta vem mesmo fresquinha da diretora do departamento, que não está entre nós. E, por favor, papás, assim que sairmos daqui, vamos então dar início a essa sessão. 10 dias de oração para as nossas crianças, em casa mesmo. Por favor, essa é uma informação importantíssima. Está a acontecer em todo o mundo praticamente. Para aqueles que fazem parte do grupo do WhatsApp do Ministério Infantil, a princípio já têm essas informações e com todos os detalhes. A seguir, vamos falar um bocadinho da caixa de oração. Portanto, alguns estão apreensivos, alguns têm problemas em trazer aqui os seus pedidos. É o seguinte, ela funciona da seguinte maneira. Ninguém de nós, nem mesmo os nossos líderes ou os pastores, ninguém vai ter acesso ao seu pedido. Ninguém. Você faça o seu pedido entre você e Deus. Portanto, ele vai estar nessa caixinha até amanhã. A princípio, amanhã é o último dia. E amanhã, depois, alguns pastores vão estar aqui a interceder por esses pedidos. Depois de feitos, eles não são jogados fora. Para que ninguém tenha mesmo acesso, nem o diabo, a gente vai queimar esta caixa com todos os pedidos. Portanto, não é um rito, não é a queima que resolve o problema. É a intercessão que será feita pelos nossos líderes, pelo nosso delegado, nosso pastor. Portanto, vão interceder, vão fazer, vão ajudar em todos os pedidos que estão aqui, entregar a Deus. E Deus, a princípio, ele até já sabe cada pedido que cada um fez. Ninguém vai ter acesso àquilo que você está pedindo. Você não precisa pôr nome, não precisa nada. Apenas de coração faça o seu pedido, coloque na caixa, que depois daquela sessão de orações que acontece, essa caixa é queimada, é destruída, e nessa altura Deus terá recebido os pedidos de todos. Portanto, é assim que funciona essa caixa. Por isso, não se sinta apreensivo. Quando a diaconisa estiver a rodar com um papel para ver se você mete o seu pedido, coloque sem problema nenhum, que só tu e Deus saberão qual é o pedido que você terá feito. Portanto, acho que dessa maneira estamos combinados. Então, queríamos também pedir as nossas queridas visitas, antes que eu fale da gala, ou melhor, se calhar vou inverter a ordem. Este programa que vai já encerrar no sábado, estamos sempre a dizer que vai encerrar com uma gala. É uma gala, é um jantar, é uma confraternização. Muitas vezes as pessoas ficam apreensivas por causa das taxas que às vezes se cobram por essas taxas, dependendo do lugar que a gente escolhe para ir. Não é muito o quanto custa, é o valor que você está a dar para o seu casamento. Portanto, não é que isso faça muita diferença, mas é o valor que você está a dar. É como pegar a sua mulher e sair um bocadinho. É como pegar a sua mulher que se calhar há muito tempo você não faz e sair e viver num outro ambiente. Um dia que ela não vai se preocupar com o jantar, um dia que ela não vai se preocupar com nada, ela é a rainha. Você vai puxar a cadeira para ela e tudo está servido, tudo já está feito. Portanto, são coisas que acontecem uma vez no ano, às vezes uma vez em 2 anos. Por isso, para aqueles que podem, não deixe só de ir, porque se calhar as taxas parecem que são altas. Não, vá. E depois pergunte à sua mulher se terá gostado. Vá, porque elas querem ir também. E isso não é só elas, eles também. Há tempos nós fizemos esse apelo aos homens e as mulheres atacaram o lar e família a dizer que não peçam também as mulheres, não peçam só os maridos. Então, estamos mais uma vez abertos. Isso vai mesmo fechar amanhã, porque a gala acontece no sábado. Agora sim, as nossas queridas visitas. Eu sei que temos aqui visitas que vieram hoje pela primeira vez. Querida visita, isso não é só não é tradição, não é hábito. Normalmente para a igreja adventista você é a cereja no topo do bolo. O céu fica feliz com a sua presença aqui nesta igreja. Por isso, com todo o respeito, por favor, se está entre nós alguém nessa condição que vem pela primeira vez na igreja adventista a convite de alguém, ou se calhar ouviu a publicidade, alguns, por favor, coloque-se em pé
porque a igreja também não lhe deixa sair daqui de mãos vazias. Por favor. Muito obrigado, amém. Tem mais? Por favor, não tenha vergonha, levante-se, onde quer que esteja, lá mesmo no seu lugar. Obrigado, irmão. Mais ninguém? Querida igreja, estamos a ser egoístas. Lições tão lindas e não estamos a vir só nós mesmos. Não queremos convidar absolutamente ninguém. É verdade isso? Tem mais alguma visita lá? Obrigado, irmão. Obrigado. Por favor, diretora, temos aí alguns livros. Já estão a rodar? Já? Ok. São bem-vindas e, por favor, que não seja a primeira ou última vez. Seja a primeira, mas não a última. Vê se termina até o sábado esta grande reunião que nós temos tido todas as noites. Portanto, isso é tudo que nós tínhamos para informar a igreja. Os jovens, além do livro que as visitas receberam, vão oferecer mais uma música para vocês. Bem-vindas e daqui ouviremos o que se segue. Por confiar em seu mestre, decidiu enfrentar Filisteu. Golias sorriu ao olhar para Davi, pois sua força era dura e muito tremenda. Revestidos de armadura, com sua fronte erguida, Davi o Golias venceu. Tu nunca falhas. Em teu nome a vitória, a fé é o ponto de partida para enfrentar meu gigante. Duras são as batalhas que temos que enfrentar. Desistimos das lutas por achar que não existem vitórias, e mesmo assim eu sigo adiante, pois com Cristo a vitória é constante. Para enfrentar
frágil, Senhor, mas tu me ensinaste assim. Que nunca falhas em teu nome. A vitória, a fé é o ponto de partida para enfrentar meu gigante. Eu vencerei. Se for em teu nome. O Deus de Davi, Eu mesmo, Deus da minha história. minha história, Eu vencer, como Davi vencer. Como Abraão vencer. Como Davi vencer. Como Abraão Deus eu irei. Mas tu me ensinaste assim. Tu nunca falhas em teu nome. É a vitória. A fé é o ponto de partida para enfrentar meu gigante. Em nome Na da batalha para enfrentar meu gigante e frágil, Senhor. ensinaste assim. Que tu nunca falhas em teu nome. É a vitória. A fé é o ponto de partida para enfrentar meu vencer. Como Davi vencer. Como Abraão vencer. Oremos ao Senhor.
Senhor nosso Deus, o Senhor lê a mente de cada um que se acha presente neste cenáculo. Conhece aonde cada um de nós teve que passar ao longo do dia. Conhece também as nossas maiores ansiedades e necessidades. Por favor, em nome de Jesus, responda-nos, porque merecemos a paz que vem do seu trono. Ajude-nos a ouvir, a entender e a decidir seguir o rumo do seu pensamento, porque o melhor, uma palavra que nós vamos fazer uso não é nossa, é sua, que o Espírito Santo ocupe-se de traduzir convenientemente o que o Senhor quer falar para todos nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Fomos saudados e sentimos o louvor. Que o Senhor abençoe a todos que tiveram acesso a este louvor. E os cantores continuem cantando quando a questão é adorar a Deus. No dia de ontem, na quinta chave para a felicidade familiar, da família, você lembra o que você deve escolher? É o quê? Bondade. E no final, estávamos deixando uma carga de informação que dizia que a bondade não é uma opção para um cristão, é uma ordem. É um caminho do Mestre. É a forma mais poderosa de pregar o Evangelho sem palavras. E se queremos ter o caráter semelhante ao de Cristo, que é o motivo do Evangelho eterno, não temos outro caminho, não temos outra via, se não escolhermos a bondade. Os pais, os filhos que aceitarem esse conselho de Deus sentirão o resultado. Você sabe que toda a escolha que a gente faz, depois a vida vai produzir um resultado. E esse resultado virar-se-á para você mesmo. Quando escolhemos bem as coisas, apesar de vivermos num mundo hostil, mas ainda estaremos no benefício eterno das nossas escolhas. Também podemos correr o máximo risco de perdermos a vida eterna em função das nossas escolhas. Eu acredito no que diz um autor. Uma escolha, uma consequência. Nunca esqueça isso. Toda escolha que você fazes, espere a consequência correspondente. Por isso é que a vida é feita de escolhas. Só não escolhemos o país em que nascemos. Só não conseguimos escolher o pai e a mãe. Também você não escolhe o seu nome. Embora que hoje a loucura humana, assistidos pelo poder do mal, quem era João querer ficar é Joana.
O Paulo quer ser Paulina. A Maurícia quer ser Maurício. Tudo isso são decisões erradas e as consequências serão nefastas. Por isso, gente, esta semana estamos sequencialmente tratando das escolhas. E hoje, chave número 6, para a felicidade sua e minha e da família, escolhe a paz. Esta é a 6ª chave. Escolhe a paz. No texto de João 14, 27, lemos o seguinte: deixo-vos a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Quando Jesus diz que eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Significa que o mundo tem alguma paz que quer oferecer. Só que aqui onde a palavra mundo aparece, não o mundo no contexto geográfico. É um mundo das ações humanas. E as ações humanas são rebocadas pelo agente do mal. Por isso a paz que o mundo diz dar não tem sabor. Em que você passa a apreciar o doce. Mas é uma paz amarga. Falsa. Temporária. Se há algo que o coração humano procura de uma maneira desenfreada, paz. Paz no lar, paz no coração, paz no mundo, paz, paz, paz. Leon Tolstói dizia que a verdadeira paz está na própria casa, na sua família. Entre as alegrias puras da família e o carinho da pessoa amada, é que faz abundar na sua mente a paz e a felicidade. Todo homem pode deixar para este mundo uma grande herança. Um seio familiar bem constituído. Terá então prestado um grande serviço à pátria e a Deus. Se você constrói uma família pacífica, você é um pai produtor de paz. Você é uma mãe produtora de paz. Esta família não se comparará às riquezas que neste mundo se podem encontrar. Significa que
se as famílias buscarem a paz em Deus, porque há paz verdadeira. Esta paz é o dom de Deus, é o fruto do Espírito Santo. Como dizíamos no dia anterior, o ser humano, por inerência da sua condição pecaminosa, não gera o que é bom por natureza. Por isso é que o homem precisa nascer de novo. E Jesus diz que aquele que não nasce de novo, de modo nenhum, pode entrar no reino dos céus. Porque o ser humano nasce na condição pecaminosa e ele gera o pecado. Jó dizia: quem é o homem que pratica o pecado como quem bebe água. Quando nós buscamos a paz de Deus, esta paz é o resultado da transformação que acontece na vida do homem quando você aceder, quando você abrir a sua mente ao Espírito Santo. Eis que eu bato a porta do seu coração. Se você abrir o seu coração, eu vou entrar e vou fazer uma festa, uma ceia com você e você comigo. A linguagem festa que o Apocalipse nos brinda nessa matéria é paz. Jesus retira as turbulências, as maldades, os mal-entendidos, o egoísmo, a cobiça, a vaidade, o orgulho, e por lá vai um monte de adjetivos que só fazem do homem um ser mau. Quando Jesus encontra um espaço, você permite abrir o seu coração para Ele, você vai sentir uma tranquilidade, uma paz. Esta paz não é como a paz que a droga te oferece, porque é falsa. Esta paz não como é paz de um cigarro que te queima o interior, as suas entranhas. Porque daqui a pouco você tem que vergar com um cancro incurável. Esta paz não é de um adultério, não é de uma fornicação lá. Não! Porque a paz do mundo é isso. Esta paz é a paz que vem da fonte da paz. E a fonte da paz é Deus. Porque em Deus não existe maldade. Em Deus não se gera o que dói. Em Deus encontramos tudo o que é de bom, porque Ele é bom. Muita gente procura paz em coisas e em lugares errados. E o que vão encontrar não é paz. Se temos aqui um homem que faz o uso da droga, para já não tem paz, porque ele tem consciência de que se cair nos agentes da ordem, já não vai dormir em casa. Só isto não gera paz. Amanhã eu assalo o canhão. Você vive perturbado. Quer ter paz? Deixe disso. Deixe sua mente limpa, pura. Você vai sentir a paz que o Senhor dá. Ele mesmo diz: eu vos dou a paz, não como aquela que o mundo quer falar. Vivemos cercados de ruídos, notícias de violência, agendas toladas e preocupações financeiras, relacionamentos tensos, incertezas quanto ao futuro.
A paz que o mundo oferece é frágil, condicional e passageira. Hoje mesmo, em algum canto, deve-se estar a servir os vinhos mais caros para acomodar negociadores de paz. Mas quando saem no outro lado, são bombas terríveis lançadas pelos aviões, pelos canhões, para destruir o ser humano. Mas dizem que assim é criar paz. É esta a paz do mundo. Assim nasce um acordo de paz. Mas no outro lado o ódio é tão excesso, é tão alto, que as mentes humanas não conseguem se reconciliar, nem consigo mesmo, nem com o próximo. É esta a paz do mundo. Jesus diz que eu não vos dou uma paz semelhante ao que o mundo quer falar. Quando as famílias erram, e são famílias constituídas com paz, todo problema que aparece numa família com paz não é problema, porque vai encontrar uma barragem. Vai encontrar um instrumento de força que diz: nesta casa problema não tem assento, não tem lugar para se acomodar. Porque o problema sai logo a seguir. É definido, é entendido, automaticamente rechaçado sem piedade. Porque você não vai encontrar nesta terra um lar onde duas pessoas que nasceram em famílias diferentes, em ambientes diferentes, em alguns casos até em culturas diferentes, por estarem casados vão pensar do mesmo jeito. As pessoas estão casadas, mas têm personalidade pessoal, individual, individualidade, bem taxado para cada um. Isto gera sempre alguma fricção qualquer, porque um entende assim, o outro entende de outra maneira. Talvez alguém lhe ensinaram que você, quando for em sua casa, a cama tem que ser virada lá onde o sol sai. Aprendeu assim. O outro aprendeu não. A cabeça tem que ser virada aí onde o sol entra. Imagine esse conflito. Por que conflito? De conceitos, de aprendizados a partir da casa, da cultura, da tradição, por aí além. Mas os dois depois chegam à conclusão: vamos colocar a cama na posição aqui, nem para lá onde o sol entra, nem para lá onde o sol sai. Numa posição neutra. É pacífico. Vamos montar a coisa desse jeito. O problema é nosso. Agora, se alguém não reconhece o direito do outro, quer se valer porque é marido, quer se valer porque é mulher, instala-se o conflito. Ali Satanás começa a cantar a música. E vocês começam a dançar a música dele. Quando o coração é dominado pela paz do Senhor, te garanto, não é possível o lar se tornar um campo de batalha. Não, não é possível. Porque não há problema que vai se instalar, não vai. Vocês conseguem identificar depressa o problema. Eu falo alguma coisa e você sublinha. É preciso identificar o problema. Entender o problema, dar nome no problema e tomar uma posição de dizer: este problema nesta casa não tem cadeira. Vamos resolver minha mulher, vamos resolver meu marido, vamos resolver filhos. Agora essa questão de viver com problemas, com incúrias. Não, gente que vai no céu não tem tempo de fazer isso. Não fabrique problemas. Te faz mal. Tenha paz. E é a paz do céu. Isto é que faz o crente saudável. Uma mentalidade consumista dos nossos dias, e egoístas e comodistas,
está tomando conta dos lares das pessoas cada vez mais, o que tem vindo a impedir a verdadeira paz que deve se instalar na vida das pessoas, na vida do lar e na vida da sociedade. Porque quando os lares vivem pacificamente, a sociedade se torna pacífica. É preciso entender que não há na face da terra algo mais nobre e belo que o homem e uma mulher possam fazer do que gerar e educar filhos na paz do Senhor. Nada pode ser, nem de longe, nem de perto, comparado à vida humana. Nem toda riqueza que há debaixo da terra vale uma só vida humana. Porque esta é criada à imagem e semelhança de quem? De Deus. O homem dotado de inteligência, de livre-arbítrio, de vontade, de consciência, capacidade de amar, cantar, sorrir, chorar, o que pode ser comparado com quê? Com nada. Só o homem é capaz disso. Por isso, o homem é o agente que, por escolha própria, pode escolher a paz ou pode escolher o mal. A paz que Jesus oferece é diferente do que o mundo conhece. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. E na noite em que Jesus seria traído por Judas, Jesus reuniu os discípulos para um último momento. É ali onde estas palavras foram soltas. Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou. Esta paz não foi oferecida somente pelo grupo que estava naquelas circunstâncias à volta de Jesus, mas é uma paz que transcende as eras, as épocas, os séculos, até que a terra deixe de ser. Deus é aquele que abastece a terra com paz. Quem transforma a paz em guerras é Satanás. Essa paz é diferente por quê? Não é ausência de conflitos. A paz que Jesus oferece é presença de confiança. Por isso é que estava eu dizendo, e eu repito, o nosso lar pode ser visitado por um problema, mas esse problema vai encontrar uma barragem de aço, porque o casal mantém a paz do Senhor, identifica o mal, dá um nome no mal e dão-lhe a devida resposta. A paz se instala e o problema é sanado. Essa paz que Jesus oferece não depende da calmaria externa, mas de segurança interna. Não depende da sabedoria humana ou da academia, mas depende da nossa relação com Deus, a fonte da verdadeira paz. Não é fruto de distração, mas da intimidade com o Pai. Pai de Jesus nasce do relacionamento de saber quem Ele é e de quem nós somos. Nós somos dele. Aquele que aceita que pertence ao Senhor tem o benefício de viver um ambiente de paz, tranquilidade. E que essa tranquilidade não é dizer que você não vai encontrar problema. Este tipo de informação seria falsa. Seria a mesma coisa como alguns querem deixar entender que quem está na igreja não pode adoecer, não pode ter problema. Não. Não é assim. Esta paz é aquela paz
em que, mesmo na situação turbulenta, nós temos confiança que o nosso Salvador está presente. Por isso é que, mesmo diante da morte, Jesus estava calmo, porque no seu sentimento, as suas emoções, aquilo que chamam de alma, estava ancorada na verdade de que o Pai estava presente enquanto ele estava a sucumbir por nós. E essa paz que ele quer colocar em nosso coração, esta paz que mesmo em momentos assombrosos, você tem certeza que o Senhor está presente. Em Marcos 4, 35 e 41, podemos encontrar a história daquela tempestade em que os discípulos e Jesus, querendo passar para o outro lado do lago, o barco foi açoitado com uma vaga de ondas tão nervosas que quase queria afundar a barca que trazia Jesus. Ondas gigantes, ventos fortes, água invadiu o barco. O pavor tomou conta dos discípulos. Os discípulos se desesperam, acordam Jesus e perguntam, e gritam: Mestre, não te importa que pereçamos? E então Jesus se levanta e fala ao vento, ordena ao mar: aquieta-te, cala-te. E tudo se faz calma. O silêncio após o caos, o céu limpo após a fúria. Jesus não respondeu aos discípulos por tê-los acordado, mas por não terem crido. Porque mesmo em meio à tempestade, a presença de Jesus no barco era a garantia e segurança de que aquelas ondas de forma nenhuma poderiam naufragar o dono do céu e a terra. Todos nós enfrentamos tempestades. Elas vêm sem aviso, dentro da nossa vida, dentro do lar, dentro da vida de qualquer um. Mas a lição é clara: se Jesus está no barco, o mar não tem a palavra final, porque aquele que está no barco é o dono de todas as coisas. O nosso maior problema é duvidar. É duvidar. Quando alguma situação parece ser muito anormal e quase que tende a dominar a nossa mente, colocamos em dúvida se Deus é capaz mesmo de resolver esse problema. É ali onde estava o problema dos discípulos. Na hora em que o barco ficou agitado, eles entraram em estado de tropor, medo total. Quando acordam Jesus e dizem: não deixe que a gente morra. Não era necessário, porque quem estava no barco é aquele que é o dono das águas, dos ventos e de tudo. Por isso, quando ele se levanta, diz: você, vento, cale-se. Há uma palavra que diz assim em Ubuntu, aquele provérbio: honra vonjo ngadadi amakasi. Honra vonjo amakasi. O silêncio de Deus é aparente. Não é que ele não está lá. Há um dia que acidentei com o meu carro. Mas sem razões. Porque eu estava no meio das localidades, obedecendo a rigor, que dentro de localidades nunca devia exceder a velocidade. Estava a 40. E estava com uma maçarocazinha e tal, a saborear. Eu trazia um traziante que pediu boleia na carroceria.
Tudo estava bem. Por isso é que as tempestades nos apanham quando menos a gente espera. Só que a uma dada altura, eu estava a perceber que um animal, estava a querer entender isso, um animal preto estava saindo da direção, do lado direito para a esquerda. E que dava-me a sensação de que eu faria um embate a este animal. É o razoável para qualquer um que conduz, nessas condições, frenar o carro. Eu acionei os freios do carro, no caso, os travões, mas nesse instante, de ver algo preto, tipo animal, e pensar, não, tenho que travar para não bater. Eu já estava embaixo do carro. Mas quando o carro estava batendo assim, pum, eu estava a sentir uma voz que me diz assim: tenha calma. E parecia estar envolto num ambiente muito fofo. Quer dizer, parecia estar num ambiente assim muito especial. As 4 rodas do carro furaram. Parecia um acidente de alguém que tenha passado em velocidade de 140, 160 quilômetros. Não é 40. Fiquei fora da pista, da faixa. O homem que ia atrás do carro ficou cuspido a 20 metros. Quando ganho consciência, estava a sentir que o cinto estava a me acabar. Apertou sério. Mas depois vozes diziam: mas esse carro andou devagar. Como é que capotou? Por quê? E eu disse: ok, tenha-me uma faca. Essa coisa de carro quando fica assim, a porta fica, parece que é lá muito longe. Tenha-me uma faca. Olha, não morreu, está a falar. Lá foram buscar uma faca. Fizeram passar numa janela que estava quebrada. E então cortei o cinto. Eu disse: virem o carro. Segurando o carro, levanta. Pau, porcotão. O carro acabou, sinceramente. Agora todo mundo vem: morreu, não morreu. Pronto, agora consigo sair com uma rasurazinha por aqui. Bem pequenina. Ali vem um senhor dizer: hey, este homem que caiu na ratoeira hoje, esse tem grande sorte. E sumiu. Eu ouvi e entendi isso. Depois eu pergunto: que ratoeira? E alguém me explica: senhor, aqui já morreu um padre, já morreu não sei quem. Normalmente, anualmente, há quem que cai aqui. Só que seria você. Eu disse: não, esse carro não é carro qualquer. O dia ainda Deus chegou do dono do carro morrer. Eu estava nas mãos do meu Senhor. Peguei no telefone, um já desapareceu. Tinha trazido uns telefones, um já desapareceu. Liguei para o meu irmão: mande os rapazes para virem guardar o carro, porque daqui a pouco eu tenho que ser levado ao hospital. Ligo a missão para trazerem um pronto-socorro e para que o carro não seja vandalizado, porque se fizesse mais 2 ou 3 horas, então pronto. Seria carninha, seria estragado e tal, etc.
Sabe, gente, o nosso Deus, você não precisa dizer que neste ambiente ele está onde. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Em quaisquer circunstâncias, Ele está aí. O problema humano é morte. Diante da morte entendemos que Deus já não existe. Não, Deus não é Deus de mortos. Porque até os mortos para Deus estão a dormir. Então não é problema para Ele. Por isso é que Ele diz que tenham paz. E não se turbe o vosso coração. Não entre em estado de tropor, medo e por aí além. Não precisam, eu estou aqui. Eu estou no comando. Não há situação nenhuma que está acima dele. Não há. Ao enfrentares um conflito qualquer em sua casa, conte com a presença de Jesus. Ao enfrentar uma situação na escola, conte com a presença de Jesus. Ao enfrentar um problema no relacionamento, conte com a presença de Jesus. Não procure qualquer outra força. Porque Satanás é o agente do mal. Ele que virou o meu carro. É ele. Porque depois eu perguntei, aqui passou um boi preto, ninguém viu. Passou um cão preto, ninguém viu. Passou um gato preto, ninguém viu. Como é que eu vi um animal preto? Estás a ver? Isto é satânico. Mas aquele que é o dono da vida, ele me assegurou de tal maneira. Ele me disse, até parece que estava numa boia amarelada. Onde a avó diz, tenha calma. Vivemos numa terra onde se produz questões misteriosas. Os mistérios não têm explicação. Só se vêm e só se acredita. Há mistérios satânicos. Hoje, a minha sogra me falou um assunto assim. O colega dela, numa tarde saíram da escola, pegaram motas. Ao ir a casa, o homem que lhe repocou, aqui não amo, saindo do IMS. Chegaram numa área do semáforo, pararam, e ele ouve a voz do elemento que lhe repoca e diz aqui, é aqui onde eu morri. O senhor tinha morrido, não responde. Chegaram até no sítio. Senhora, pague já o meu dinheiro porque você está a olhar muito. Quando ela paga, não paga. O senhor tira o casaquete. Tudo isso estava podre. Estava com verme. E ela... caiu por aí. O senhor sumiu. Até o dia seguinte, foi levado em reanimação no hospital. Superou. Quando aparece na escola, diz aos colegas, ninguém me contou, ninguém me falou, sou eu. Não sei se vou morrer mais tarde. Isto é misterioso ou não é? Mistério. Não tem explicação. Como é que o indivíduo que te carrega na moto chega no sítio que é aqui onde eu morri? Mas não duvides. Sabe-se, por via da iluminação do Espírito Santo, Ellen White lhe foi dado a conhecer que nos últimos dias, quando pouco tempo faltar para Jesus chegar à terra, os demônios vão se apresentar na terra como seres humanos vivos.
E a verdade de uma profecia é o seu cumprimento. Isto está nos nossos dias. Afinal, os demônios estão conduzindo motas. Se calhar você já andou com um demônio hoje. Demônios estão conduzindo iaces. Se calhar você hoje já andou no iace, cujo motorista você achou que é um cara, é um senhor. Afinal, é um demônio. E estas operações satânicas estão contribuindo com problemas nas famílias e nos lares. Porque Satanás apresenta-se em variadas formas. Os homens que andam de mulher em mulher já acabaram de dormir com o demônio. Aquilo que chamam, aquilo que muitos falam, mas não sabendo. Forças negativas, espíritos negativos. Neste ambiente de relacionamento com demônios, o lar é completamente solapado pela crise do mal, onde você não consegue definir onde está a vir o problema. Isto está a atuar hoje. Por isso, ao enfrentarmos os problemas, que são misteriosos, devemos buscar a força misteriosa em Cristo Jesus. A paz que o Senhor oferece não é a ausência de problema, mas é a certeza de que Ele é a solução do problema. Famílias que escolhem viver a paz de Cristo vão encontrar um ambiente de cura e de libertação. Os momentos mais felizes da minha vida foram aqueles poucos que pude passar em minha casa, no seio da minha família, esposa e filhos. Thomas Jefferson, ex-presidente dos Estados Unidos. Os melhores momentos felizes que já passei são aqueles que passei junto da minha família. Irmãos, esta forma de pensamento está a dizer que vamos fazer dos nossos lares um lugar mais seguro, onde a sua esposa não é demônio, é pessoa. Onde o marido não é demônio, é pessoa. Onde os filhos são aqueles que vocês gerastes. É o espaço onde você se alimenta seguramente. Olha, alguém me enviou um vídeo que diz, pastor, não é mentira, não é fake news, é verdade. Já há restaurantes que os consumidores de 22 horas para lá já não são pessoas normais. Hoje, 22 horas, 23. Os que entram naquele restaurante já não são pessoas. Ó irmãos, come sua casa. Esse mundo atingiu o fundo do poço. Confie na cozinha onde está a sua esposa. A maior alegria, a maior paz que se pode alcançar é aquela que brota de um relacionamento com Deus e um relacionamento da família. Irmãos, se alguém aqui está a fazer um curso de sociologia,
eu não sei qual é a sua área de especialização no caso. Ainda procurei toda a gente que anda aí espalhados, e fumantes, e bêbados, e drogados, e gente embaixo das pontes. Não esqueça no seu instrumento colocar uma busca. De onde esses elementos vêm em matéria de família. Te garanto que no final você terá um resultado que te vai dar o seguinte indicador. 80, se não 90% do pessoal que se coloca disperso nas ruas, gangues, etc., não saíram em lares saudáveis. Experimente só. Um lar confuso, um lar sem paz, coloca nesta sociedade gente horrível. Por isso, o Evangelho eterno é um mecanismo que faz com que as famílias que cederem à voz de Deus sejam agentes de paz. Quando a paz de Cristo entrar no lar, tudo muda. Se não mudar, então não é Jesus que entrou lá. O tom da conversa muda. A escuta, o entendimento um ao outro torna mais profundo. O perdão se torna mais frequente e o ambiente se torna uma festa. Paz não é passividade, é maturidade emocional. É reconhecer que o outro também carrega dores. É escolher ceder, dialogar, compreender. É permitir que Cristo seja o centro do relacionamento e não o ego. Famílias que cultivam a paz refletem o caráter de Deus. Porque na sua mente se estampa as 10 palavras de Deus. Quais são as 10 palavras de Deus? Os 10 mandamentos. Torna-se refúgios em meio a um mundo barulhento. Espaço de renovação. Pedaços do céu plantados na terra. Esse lar que Deus espera que você seja. E tudo isso começa com uma escolha. Escolher, reagir com a graça de Deus, a paz. Escolher orar em vez de revidar. Escolher confiar em vez de acusar. Jesus nunca prometeu a ausência de tempestades, mas prometeu presença constante. Estarei com vocês sempre até um fim de quê? Então não temas. A paz que Ele dá não vem do mundo, vem do céu. Amém? Se você está vivendo dias turbulentos, lembre-se, Jesus continua no barco. Pode parecer que Ele dorme, mas Ele vê, Ele cuida, Ele intervém no tempo certo, porque Ele é Deus. A verdadeira paz não é a calmaria do mar, mas a confiança do Mestre. E essa paz pode reinar em sua mente, em seu lar, em sua jornada, porque o Senhor não o escolhe, só espera quem lhe recebe para trazer a paz. Essa noite você quer ver Jesus em sua casa para trazer paz? Essa noite você quer abrir-se para que a
paz do céu penetre na vossa sala de estar. A paz do Senhor se faça ver no fundo do olhar de uma mulher amargurada por um passado duro e cruel. Você quer sentir uma paz no fundo de um olhar de um homem matreiro, terrível, mas que quando abre as portas para Jesus reinar, se torna um homem maravilhoso, digno de ser um esposo, de amar. Você quer ver o seu lar em que os filhos se sentem no colo do pai e da mãe, com segurança, porque não temem que diante de um distúrbio qualquer, eles são pisoteados e esquecidos. E no inferno, no divórcio, os filhos vêm e o mundo descampara sobre as suas cabeças. Queres você ver Jesus cuidar do seu lar hoje, amanhã e sempre, porque Ele prometeu? Está de acordo comigo? Diga amém. Levante-se e vamos orar. Obrigado, Senhor, porque você não dorme, você está aí. Obrigado, Senhor, porque você ouve demais. Não há voz à meia-noite. Não há grito à meio-dia. Não há nenhuma curva apertada em que a tempestade quase que assume o fim da nossa vida, onde o Senhor não calma a tempestade. Obrigado porque você é o único. Além de ti não encontramos outro poder que nos salva, que nos liberta e nos cuida. Essa igreja aqui reunida, no seu interior, há lares dominados por turbas de demônios e o Senhor sabe. Há lares que vivem uma amargura sem fim e o Senhor sabe. Há crianças que choram todos os dias porque a mãe chora toda noite. Há homens que fogem da casa porque tudo está amargo. O Senhor trouxe uma semana de reverter o quadro da dor, da tempestade que tem passado nesses lares. Querido Pai, o milagre das mudanças aconteça. De modo que no terminar desta semana, os lares sintam a bonança. O inimigo seja envergonhado e seja colocado em retirada para nunca mais ter acesso a estas famílias que vão acomodar o amado Salvador. Senhor, por favor, responda-nos. Responda ao grito de qualquer família essa noite, que quer procurar as mudanças profundas e que o comportamento das mulheres, o comportamento dos homens, prove que o Senhor está morando na mente de cada um. Senhor, por favor, ouça-nos. Proteja-nos contra a tempestade de demônios que trazem desastres inexplicáveis nas ruas. Permita, Senhor, abençoar o trabalho dos casais e que aquilo que eles ganham seja dinheiro real e não coisa imaginária, nem tampouco lucros satânicos. Senhor, abençoe todos que gritam e escreveram alguma coisa porque precisam de uma resposta. O Senhor já leu tudo antes de ser escrito. Querido Pai, permita que o grito de cada um e passou por uma escritura se transforme numa resposta urgente, porque nós queremos um milagre que transforma os lares. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Não temas. O Senhor não dorme, Ele está aí. Só voltamos mais uma vez para avisar a todos os membros, pedir
aqui na Igreja Central nós primamos por organização, por favor. Agora vamos obedecer a saída orientada pelos diáconos.